Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, no livro do profeta Daniel. Estamos meditando nesse livro e o tema da nossa série de mensagens é o poder da obediência. Temos meditado sobre esse tema tão maravilhoso e o livro do profeta Daniel é um livro que nos chama de uma maneira muito, mas muito especial a esse compromisso, a esse poder maravilhoso da obediência. Abra sua Bíblia então em Daniel, no capítulo 1. Nós vamos ver hoje sobre os extremos, quando a obediência deve ser mais forte. Quando estamos vivendo nos extremos, a obediência deve ser mais poderosa. Ela deve ser mais forte quando estamos em momentos ou de muita aflição ou de muita bênção. Em qualquer um desses extremos, nós devemos agarrar a obediência com o coração ainda mais firme diante do Senhor. Então, os extremos, quando a obediência deve ser mais forte, diz assim: as Escrituras Sagradas, mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo 1, eu vou ler o texto e vou meditando junto com vocês. Diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao fim desse período passariam a servir o rei. Então, eles se acharam, entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Por isso, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse texto se inicia num momento muito extremo da nação de Israel. A nação de Israel está no extremo da pobreza, a nação de Israel está quase que completamente destruída, Jerusalém está queimada, o templo, os muros de Jerusalém, enfim, por causa da desobediência do povo de Israel ao Senhor. E exatamente assim que começa o texto. Olha lá o versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Aqui está o maior exército do mundo, o exército mais poderoso, mais bem armado, e ele vai sitiar Jerusalém. E esse sítio demora alguns anos, até que Jerusalém cai sob o poder de Nabucodonosor, dos babilônicos, e eles vêm para arrasar e destruir toda a terra, e é o que eles fazem. Então Israel está no extremo da miséria, da pobreza, e aqui está a obediência, irmãos. Quando os inimigos cercam as nossas vidas, nós devemos de
todo o nosso coração, obedecer ao Senhor. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer quando estão em lutas, em dificuldades, em aflições, em perigos ou enfermidades, ou aflições que lhes vêm, que cercam de todos os lados, oprimem e tentam e cercam você em todas as circunstâncias. Você vai para uma direção e outra, e parece que você não vê saída. Eu quero dizer que nesses momentos, você deve ainda mais obedecer ao Senhor. A obediência deve ser mais extrema, a obediência deve ser mais poderosa, mais profunda, quando os inimigos nos cercam, mas também quando Deus nos disciplina. Olha o versículo 2, Deus disciplina seu povo. O Senhor entregou nas mãos dele, do rei Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor. Às vezes, uma aflição, uma tribulação, uma situação adversa, ela vem e é a mão do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Deus, o Pai, disciplina ao filho que ama e a todo aquele que quer bem. Ele vem para disciplinar. A disciplina do Senhor é sempre para o nosso bem, e quando a disciplina do Senhor vem, é exatamente para nos colocar novamente no caminho. O salmista vai dizer: foi-me bom ter passado por aflição, porque eu andava errante. Quando às vezes nós estamos errando o caminho, quando nós estamos longe, nos desviando do Senhor, às vezes vem o Senhor com a sua mão amorosa, dolorosa com certeza, e Ele vem e nos disciplina. O salmista vai dizer, Davi vai dizer, quando ele estava no pecado, quando ele tinha caído em pecado, aquele pecado tão terrível de adultério, e tinha também cometido homicídio, ele diz: a mão do Senhor, não a mão do diabo, ele diz: a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor Ele fez de um deserto. Ele tirou as minhas forças, Ele tirou a minha saúde, Ele tirou a minha paz, Ele tirou a minha alegria, o meu contentamento, o meu prazer nas coisas. Ele tirou tudo de mim, porque Ele queria me botar no caminho decente, no caminho da salvação, no caminho da palavra de Deus. Às vezes Deus vem para nos disciplinar. E olha aí o versículo 2, foi o Senhor que fez, não foi o diabo que entregou Jerusalém, foi o Senhor. E o Senhor veio porque Ele nos ama, e bendito seja o Senhor pelas suas disciplinas. Deus é tão bom. Imagine se seu pai e sua mãe não tivessem te disciplinado, quem você seria? Aonde você não estaria? Se seu pai e sua mãe não tivessem te orientado pelo caminho, te colocado de castigo, te dito não, o que seria de você? Imagina se Deus não nos disciplinasse. Bendito seja o Senhor pelo seu amor que nos disciplina. E aqui está, quando o Senhor nos disciplina, o que eu faço? Eu vou obedecer. Quando Deus, a sua mão vem sobre mim para me disciplinar, o que eu faço? Então eu obedeço. Eu coloco o meu coração diante do Senhor, eu tremo diante dele e digo: Senhor, eu preciso obedecer o Senhor, eu preciso seguir o Senhor. Mas quando o nome de Deus é desonrado e envergonhado por sua atitude, o que você deve fazer? Olha o versículo 2, a parte B. Alguns utensílios da casa do Senhor, da casa de Deus, Deus colocou para Nabucodonosor levar esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Que coisa terrível! A Arca da Aliança foi levada, certa vez, séculos antes desse momento, foi levada pelos filisteus, e aquilo foi uma desonra, o nome de Deus foi desonrado, porque da ideia dessas pessoas, Nabucodonosor não entendia que Deus é que tinha entregado a cidade de Jerusalém nas mãos dele. Não, ele tinha entendido que os nossos deuses são mais poderosos que o Deus de Israel, por isso que nós vencemos a batalha. Então o nome de Deus foi blasfemado. E os utensílios do templo, aqueles utensílios sagrados que eram usados apenas para a glória de Deus, para o louvor de Deus, no culto ao Senhor, agora foram levados para a Babilônia. E estão agora como um espólio na casa do Deus de Nabucodonosor. Quantas vezes o nome de Deus é envergonhado? Às vezes você peca, às vezes você age errado, e aquilo envergonha o nome de Deus. Alguém olha para você e diz: mas ser crente assim?
Será que você é um cristão de verdade, que não desonra a Deus? A nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas palavras, decisões que fazemos. O que eu devo fazer nesse momento? Eu devo dizer, Senhor, eu preciso obedecer. Eu preciso me agarrar à obediência, porque é a desobediência que desonra a Deus. É quando desobedecemos que Deus é desonrado. Então nós precisamos agarrar a obediência de todo o nosso coração. Mas também quando a cultura impõe que você tenha como objetivo de vida servir o rei e não a Deus, agradar ao rei, a esse mundo e não a Deus, o que você tem que fazer? Você deve agarrar a obediência ainda mais profundamente. Olha o capítulo, versículo 5, a parte B do versículo 5. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, desse período passariam a servir ao rei. Quando se impõe que você não viva para a glória de Deus, que o seu trabalho é mais importante, que o seu estudo é mais importante, que o seu lazer é mais importante, que o seu conforto é mais importante, que qualquer coisa nessa vida é mais importante, o que você deve fazer? E a cultura pressiona você a isso. A cultura, a nossa família, as pessoas, o nosso próprio coração, dizem para a gente, não, servir a Deus vai ficar para depois, servir a Deus não é tão importante, tem coisas mais importantes nessa vida para fazer. E a gente às vezes se lança nessa direção, o nosso coração se inclina e as pressões de fora vêm para nos dizer isso. O que você deve fazer nesse momento? Você deve se agarrar ao Senhor em obediência e dizer, Senhor, eu vou te obedecer mais ainda, eu vou ser ainda mais fiel ao Senhor, eu vou ser mais obediente, eu vou ser mais dedicado, eu vou ser mais consagrado, eu vou ser mais fiel ao meu Senhor. Mas quando a cultura tenta corromper a sua fé, aí você deve dizer, eu vou ser mais consagrado ao Senhor. Olha o versículo 5, a parte A do versículo, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que o próprio rei bebia. Todos esses alimentos eram consagrados aos deuses daquele rei, dos babilônicos. E se aqueles jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, participassem daquilo, eles estariam participando daquele culto a deuses que não existem, a falsos deuses. E como Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios, eu não quero que vocês façam participantes, que vocês se façam participantes da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e aos demônios. Porque é aos demônios que eles sacrificam, vai dizer as Escrituras Sagradas. E aqui então, quando a cultura tenta, de alguma forma, corromper a sua fé, enfraquecer a sua fé, dizer que você não deve ser tão radical, que você não deve ser tão exato, que você não deve ser tão estreito, que você não deve ser tão crente assim, então você se agarra ainda mais à obediência ao Senhor. Você ainda mais obediente, você vai dizer, Senhor, eu quero ser mais consagrado ainda, eu quero me consagrar ainda mais ao Senhor, eu quero ser mais e mais obediente a Ti, exatamente, porque a cultura está te levando para outra direção, o seu coração está te inclinando, amado irmão, em outra direção, mas também quando a maioria segue o fluxo da cultura, você vai dizer, não, eu não. Eu acho interessante demais essa expressão do versículo 6, olha a expressão do versículo 6, entre os cativos da nação de Israel, entre esses jovens da nobreza e que tinham uma linhagem real, eram parentes, descendentes do rei, entre eles, e aí cita o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre eles, no livro não conta o nome de mais ninguém, não conta que esse grupo de 4 jovens aumenta, haviam outros ali, dezenas, não sabemos se centenas, estavam entre esses jovens, vindos de Judá, filhos de Judá,
que conheciam a Deus, que conheciam a palavra de Deus, que tinham ouvido os profetas, que tinham ouvido os alertas de Deus por meio dos profetas do Senhor, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas que tinham profetizado, que tinham a lei de Moisés, que conheciam o culto, entre eles, que você seja um dos tais, que você esteja entre aqueles que vão obedecer ao Senhor. Que o seu nome seja citado, que o seu nome seja citado diante de Deus, que você não siga o fluxo, como a maioria vai, então a maioria vai nessa direção, a maioria vai aproveitar que está em um outro palácio, que está em outras oportunidades, então vou seguir o fluxo aqui, que você seja aquele que seja citado entre o Senhor, e que você diz, olha Senhor, eu sei que muita gente que se diz crente, está vivendo desse jeito aí, ó. A coisa está caminhando nessa direção, a coisa está fluindo nesse rumo aqui. Eu não, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou me consagrar a Deus de todo o meu coração. Irmãos, quando nós estamos nos extremos, precisamos ser mais obedientes a Deus do que nunca. A nossa obediência a Deus tem que ser mais forte, mais intensa, mais intencional, mais propositiva deve ser a nossa obediência. Nós não podemos fraquejar, mas pastor, está todo mundo que se diz crente andando nessa situação, vivendo desse jeito, fazendo assim. Eu não. Meu irmão, que o seu nome seja citado diante do Senhor, entre aqueles que estão em plena e poderosa obediência. Mas a gente pergunta, o que faz esses 4 jovens, dentre tantos que estão lá, e dentre os milhares do povo de Israel que foram levados para a Babilônia, porque foram levados milhares de pessoas para lá. O que fazem esses 4 jovens, entre esses milhares, ter a atitude que eles tiveram de determinar em seus corações não se contaminar? É que os olhos da obediência nunca saem de Deus. Os olhos da obediência nunca devem ser tirados de Deus. A obediência nunca deve tirar seus olhos de Deus. A pergunta é respondida exatamente aí. Rapidamente, abre lá no capítulo 7, versículo 27. Não perca o capítulo em 1, não. Só folhei algumas folhas. Vá lá para o capítulo 7, versículo 27. Esse é um texto lindo desse livro. Talvez um versículo que resuma tudo nesse livro. Capítulo 7, versículo 27. E aqui devem estar os teus olhos, meu amado irmão. O seu coração, os seus olhos devem estar aqui. Daniel está tendo uma visão, reinos estão se levantando e lutando uns contra os outros pelo poder. E os reinos vão caindo e vão levantando, uma nação vence outra, e outra nação cai e se levanta uma mais poderosa do que a que venceu anteriormente, e derrota essa, e outra ainda mais poderosa se levanta. E nesse conflito, e a gente olha o mundo ao nosso redor, e nós vemos conflitos, guerras, impérios se levantando ao nosso redor, no mundo inteiro. E aí nós olhamos, e mais do que em qualquer época até agora, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca se teve uma intenção tão grande, um sentimento tão forte de uma terceira guerra mundial. Nunca se teve uma coisa tão intensa, uma atmosfera, uma expectativa tão forte de que uma terceira guerra mundial chegasse, como nós estamos vivendo agora. Mas aqui deve estar os seus olhos, porque você deve ser fiel ao Senhor, porque você deve entregar sua vida a Ele, porque a sua obediência deve ser mais forte, perseverante, mais firme, mais intensa. Olha o texto sagrado: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, isso é, todos os reinos da terra,
todos os domínios, todas as riquezas, todas as majestades, todas as glórias de todos os reinos da terra serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem está acima dos céus? Quem reina soberano? Veja, a ideia do texto é que o reino de Deus está acima de todos os reinos dessa terra. E o reino de Deus engloba todos os reinos dessa terra. Como diz Isaías no capítulo 40, todas as nações, todas as riquezas das nações, todo o mundo, todo o universo, toda a glória, toda a força das nações, são como um grão de areia na balança. São como uma gota de água num balde. São como o vento, o vácuo. E aí ele termina dizendo, são como nada diante de Deus. E aqui devem estar os seus olhos. Imagina toda a glória, toda a riqueza que existe nesse mundo, nesse planeta. Agora imagine todo o universo com sextilhões de galáxias. Cada galáxia com trilhões e trilhões de sóis. Tudo isso, um grão de areia na balança. Não faz nenhuma diferença um grão de areia numa balança. Que peso tem um grão de areia numa balança? Nem balança de precisão você consegue encontrar isso. É aquela que você tem em casa para pesar a farinha de trigo e o açúcar. Não dá nem para... Depois você faz a experiência, pega um grãozinho de açúcar e põe lá, liga a balança e põe lá para ver se vai acontecer alguma coisa. Nada. Tudo isso diante de Deus é nada, irmão. E as pessoas estão perdendo sua fé, porque estão achando que a grande riqueza da sua vida é esse mundo, que como Pedro vai dizer, será dobrado na segunda vinda como um manto velho. Deus tem novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sabe por que você permanece obediente a Deus? Porque os seus olhos não estão na Babilônia, seus olhos estão no Todo-Poderoso. Seus olhos estão no Altíssimo, que reina para sempre. Toda essa terra passará. Pegue todos os prazeres que você encontra nesse mundo. E imagine você no leito da sua morte, no dia em que você for morrer. Como é que você vai olhar para todos os prazeres dessa vida? Para o dinheiro que você conseguiu juntar? Para o corpo que você conseguiu manter? A saúde que você conseguiu ter? O que vai ser isso? Você vai lembrar com isso com alegria? Ou seus olhos estarão no Rei da Glória, no Altíssimo para sempre? Olha esse texto, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, a igreja, e o seu reino será eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Quem vai herdar o reino de Deus? Os desobedientes? Olha o seu texto. Ou os obedientes? Quando tudo for extremo. Pastor, tem guerras, tem lutas, tem problemas, tem dificuldades, a pressão social da cultura, o meu coração, as lutas, enfermidades, não importa o que aconteça debaixo desse céu, meu amado irmão, em todo esse universo, o Altíssimo reina eternamente, e a Ele consagraremos a nossa vida, a Ele obedeceremos de todo o coração. A Ele, e só a Ele obedeceremos com todo o nosso coração. E é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer, é esse povo obediente,
que Deus quer usar nessa cidade, na sua família. É você obediente, consagrado, comprometido, fiel, não importa a situação. É esse povo, é você, meu amado irmão, cada um de nós, todos nós, sendo instrumentos da graça de Deus. Essa é a igreja, são esses 4 jovens que fazem diferença na Babilônia, são esses 4 jovens que fazem a Babilônia dobrar os joelhos diante de Deus, e todas as nações conhecerem que só existe um Deus, e não há outro além dele. É esse agente obediente, é você, meu irmão, simples, como esses rapazes. Não tem poder, não tem riqueza, não tem influência, não tem glória, não tem nada, são 4 escravos. E Deus usa a vida deles. Assim somos nós. Não temos poder, não temos influência, não temos riqueza, não temos nada. Mas temos o Senhor da glória conosco. E podemos obedecer, e a força da igreja, o poder da igreja está na obediência. O poder da igreja está na obediência. O poder do cristão está na sua consagração, na sua obediência ao Senhor, de decidir firmemente não se contaminar. Eu pertenço ao Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor, a minha mente, a minha alma pertence ao Senhor, o meu espírito, o meu trabalho, a minha família, os bens que Deus me deu, tudo pertence ao Senhor. Eu quero viver para a glória dele. É essa igreja que Deus usa, que faz a diferença, que muda a cultura, que muda a cidade, que muda a família. É esse crente maravilhoso, abençoado, cheio do Espírito Santo, que Deus usa de uma forma surpreendente para a glória dele. Que você possa ser essa igreja, meu irmão, e usar essa obediência que Deus tanto exige, com sabedoria e com sacrifício. Obedecer a Deus exige sacrifício. Olha o versículo 8 do nosso capítulo 1:8. Daniel resolveu não se contaminar, ou resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e com o vinho que o rei bebia. Por isso pediu que lhe dessem, como o texto vai dizer, legumes. Oh, meus irmãos, a melhor comida do mundo era a comida que o rei Nabucodonosor comia. A melhor comida do mundo. O melhor gado, o melhor filé, o melhor rebanho, os melhores grãos, o melhor alimento, o melhor vinho, as melhores bebidas estavam na mesa do homem mais rico e mais poderoso do mundo, e dessa comida se tirava para dar para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles disseram: não comemos essa comida. Eles não estão dizendo assim: olha, nós queremos aqui comer Nutella no lugar de comer. Não. Eles estão deixando a melhor comida do mundo para comer legume. Legumezinho, uma ervazinha, água e sal e água para beber. Exige sacrifício. Desobedecer naquele lugar, era perder tudo. As melhores roupas do mundo estavam ali. As pessoas que se apresentavam ao rei, que serviam ao rei, vestiam as melhores roupas do mundo. Comiam a melhor comida, habitavam nas melhores casas, estavam no lugar mais seguro, estavam vivendo a melhor vida que alguém poderia viver no mundo naquele momento. E eles estão dizendo: nós não queremos isso. Eu quero dizer para você que obedecer a Deus exige sacrifício. Ninguém vai obedecer a Deus sem se sacrificar, não tem como. E eu quero dizer que você não vai se sacrificar deixando coisas ruins, também, mas também deixando coisas boas para trás, prazeres que você poderia desfrutar, e você vai dizer: não, isso aqui não vai louvar a Deus, não vai acrescentar minha fé, não vai glorificar o nome de Deus. Então, irmão, obedecer a Deus exige sacrifício.
Ninguém vai obedecer ao Senhor, ninguém vai seguir a Jesus, se não negar-se a si mesmo. Não tem como. Não dá para você seguir a Jesus dizendo, não, eu vou fazer tudo o que eu quero e eu vou te seguir. Não tem como. Se alguém, disse Jesus, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome sua cruz. E todos os dias me siga. Esse é o Evangelho. E essa porta estreita não se alarga. E quem está alargando essa porta está botando a pessoa no caminho da perdição, porque largue a porta, disse Jesus, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos entram por ela. Estreita a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos, disse Jesus. Sou eu que estou dizendo. Foi Cristo que disse isso. Poucos os que passam por ela. Meu amado irmão, não há como servir ao Senhor, não há como ser obediente sem sacrifício. E eu quero dizer para você que cada sacrifício também é recompensado, mas faça isso com sabedoria. E veja a graça de Deus aqui. Veja a graça de Deus aqui. Daniel, ele pediu para fazer um teste, porque a pessoa responsável por eles disse, não, calma aí, o rei vai ver vocês esmilinguidos aí na minha frente, só comendo alface. Não dá. Vocês vão comer só legumes, vocês vão... E naquela época, o gordinho é que era saudável, não era o magro não. É invertido, ok? Então todo mundo naquela época queria ser gordinho, hoje todo mundo quer ser magro. Naquela época não. Até uns 200 anos atrás todo mundo queria ser gordinho. Aí inverteu esse negócio. O gordinho era saudável, corado, com a gordurinha, aquelas dobrinhas no corpo, show de bola. E é assim que eles deveriam estar. Mas como eles iam ficar assim comendo legume? Não tem como. E aí, meu irmão, o homem que estava responsável falou, não vão fazer isso. Se o rei vê vocês emagrecidos aí, eu perco a cabeça. E então, Daniel não chegou e disse assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou comer desse negócio mesmo e tá bom assim mesmo. Não. Ele usou de sabedoria, não apenas sacrifício, mas sabedoria. Sem abrir mão da obediência. Ele falou, teste a gente por 10 dias. E ele foi testado, eles foram testados por 10 dias. E eles estavam mais robustos, mais gordos, comendo legumes e bebendo água do que os outros jovens. Irmão, não é a dieta aqui, é o milagre de Deus. Não, gente, vamos fazer o jejum de Daniel, vamos fazer a dieta de Daniel. Besteira, você fez a coisa errada. Não está olhando o texto e está vendo que é a mão de Deus no texto. Não está vendo que é a soberania de Deus, é a providência de Deus, é o milagre de Deus. Que legume, não dá para engordar as pessoas assim. Que a mão providencial de Deus, que está guiando todas as coisas, para você obedecer. Sempre haverá uma providência para você obedecer. Sempre haverá a providência de Deus para você obedecer. Ah, pastor, eu tive que fazer, eu tive que desobedecer, eu tive que pecar, porque eu estou nessa situação, então eu tive... Não vem sobre vós, diz as Escrituras, nenhuma tentação além das vossas. Deus proverá o escape. Deus da providência vai abrir uma porta e criar um caminho para você não desobedecer ao Senhor. Aguarde, espere, peça a sabedoria de Deus. Não abra mão dos sacrifícios para obedecer. Sacrifique-se, obedeça e veja a providência de Deus. Peça sabedoria, Deus te dará sabedoria em meio a toda a obediência, para você seguir nessa obediência. E não use a providência para desobedecer. Não, calma aí. Quem colocou a gente aqui no palácio? Foi Deus, é providência. Deus colocou a gente aqui. E Deus colocou toda essa comida maravilhosa na nossa frente. Essas roupas extraordinárias. Esse ambiente maravilhoso. Foi a providência de Deus. Então, se a providência de Deus estendeu tudo isso para nós, nós vamos questionar o quê? Vamos cair matando.
Vamos mergulhar nessa comida aqui que foi oferecida aos ídolos, vamos viver a vida do palácio, vamos viver como o pessoal daqui, porque a providência de Deus nos colocou aqui. Eles não fizeram isso. Quantos crentes não fazem isso? Usam a providência para desobedecer. A Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Eles não poderiam servir a Deus comendo aquelas comidas, participando daquilo. Então o que eles fizeram? Eles não usaram a providência para pecar. Eles viram que era providencial de Deus estar ali, mas para servir o Senhor, não para pecar. Então eles decidem no coração não se contaminar e pedem a Deus graça. E Deus dá graça. Deus dá graça. Olha o versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E no versículo 15, no final de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam assim nas iguarias do rei. Veja a providência aí. A providência é para você continuar obedecendo, não a providência é para você pecar. Não use a providência de Deus, a inteligência, a oportunidade, o trabalho, o diploma, a saúde, o corpo, a providência de Deus para você fazer algo ruim. Não. Se Deus te deu o que você tem, é para a glória dele. E assim você deve viver obediente para a glória do Senhor, mas também a obediência, ela é recompensada por Deus. Olha o versículo 17, que maravilha! Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e de sonhos. E no final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e em todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali no palácio até o 1º ano do rei Ciro. Isso é, 3 impérios passaram, 3 reis passaram, até que Daniel foi levado ao Senhor. Olha a recompensa da obediência. A obediência nos extremos, ela deve ser cada vez mais forte. A obediência, ela deve ter sacrifício. A obediência nunca tira os olhos de Deus. A obediência, ela deve ser feita em sacrifício. A obediência, ela nunca vai usar a providência para pecar. A obediência a Deus exige-se, especialmente nos momentos mais difíceis, mas a mesma obediência produz uma recompensa. Todos querem a recompensa da obediência. Olha aqui esses rapazes. Eles são mais inteligentes, eles estão ricos, poderosos agora, estão assistindo 10 vezes mais inteligentes que todas as pessoas do mundo na época. Mas eles continuaram firmes, mesmo nesse outro extremo. Nós vimos esse extremo da pobreza, do desafio, da necessidade, da angústia, da aflição, do cerco, da escravidão, do não contaminar-se. Mas agora, eles estão no outro lado da providência. Eles estão agora sobre a riqueza, a fama, a glória, a força, a saúde, as bênçãos. Mas você vê que todo o livro que decorre daí para frente, do capítulo 2 em diante, segue a providência quando eles estão no auge, na bênção, e eles continuam
extremamente obedientes ao Senhor. Que você seja obediente como eles, de um extremo ao outro, em luta ou em bênçãos, em escassez ou em abundância, em doença ou em saúde, no fundo do vale ou no alto da montanha, que a sua obediência seja resoluta, firme, que a sua consagração seja completa e total, que você não abre espaço nenhum centímetro para desobediência em sua vida. Eu quero dizer que as recompensas virão aqui. Algumas recompensas te alcançarão nessa vida. Você verá, você vai ver a diferença da sua vida, da sua alma, do seu corpo, dos bens na sua vida, das oportunidades, do casamento, da família, de tudo. Você vai ver a bênção de Deus aí. Mas acima de tudo, a presença eterna do nosso Deus. A salvação eterna ao lado do nosso... Essa é a maior recompensa. É quando você, ao deixar tudo isso aqui nesta vida, entrar na eternidade e, como diz Apocalipse, olhar o Senhor nos seus olhos, e Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. A recompensa para a obediência. A recompensa maravilhosa. E aí se vê a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. E você já consegue ver isso hoje. E esse é um testemunho maravilhoso para a sua família. Para a sua família. Do que é servir o Senhor. Isso é um testemunho maravilhoso para as pessoas que trabalham com você. Para as pessoas que vivem ao seu redor. Do que é servir o Senhor. Do que é não contaminar-se. Do que é obedecer a Deus. Para a glória dele. Vamos ficar em pé. Orar o Senhor nesse instante. Feche seus olhos, querido irmão.